Quando olhamos para o céu à noite, vemos diferentes características nas estrelas. Algumas são mais azuis, enquanto outras são mais brancas, amareladas, um pouco alaranjadas. Algumas são maiores, outras são menores, algumas são brilhantes e outras menos brilhantes. Para entendermos a classificação das estrelas, os tipos de estrelas, devemos estudar um diagrama chamado diagrama de HR. Hertzsprung-Russell. Bem-vindos, meus caros amigos viajantes do espaço-tempo, e no vídeo de hoje nós vamos começar a aprender o diagrama HR de Hertzsprung-Russell, um famoso diagrama para entender a classificação espectral das estrelas e a evolução das mesmas. Então já desce aí, deixa seu like, inscreva-se no canal e vamos nessa! Os astrônomos começaram a inferir algumas perguntas interessantes. Será que o tamanho da estrela tem alguma relação com a temperatura? Será que o tamanho da estrela, ela ser maior ou menor, tem alguma relação com o brilho que ela emite? Será que a densidade da estrela tem alguma relação com o tamanho, com o brilho e com a temperatura? No entanto, é um assunto que eu diria que requer conceitos anteriores, inclusive matemáticos. Então assim, eu estudei bastante sobre a didática para poder criar um vídeo que fosse bastante simples e ao mesmo tempo pequeno, para a gente começar os estudos e entender as estrelas. Então eu resolvi dividir o vídeo em várias partes, ok? Esse aqui vai ser o primeiro vídeo, onde a gente vai olhar gráficos do ponto de vista matemático, eu diria assim, fazendo uma relação com a astronomia, para a gente começar a entender como a gente vai ler, como a gente vai entender o diagrama HR. Nos vídeos posteriores, aí sim a gente vai começar a classificar as estrelas. Eu vou trazer exemplos de estrelas, vamos inferir qual seriam os tamanhos aproximados, as temperaturas aproximadas, os brilhos aproximados, a magnitude absoluta, a magnitude aparente, todas essas coisas. Mas em primeiro lugar vamos entender o gráfico, plotação de gráficos. Galera, uma importantíssima ferramenta que todos os cientistas usam é a plotação de gráficos. Mas para que serve isso? Para verificarmos se há alguma relação entre propriedades e suas quantidades, ou seja, tentar reconhecer algum padrão, a gente usa uma plotação de gráficos, que em inglês chama plotting, ok? Vamos visualizar como é que funciona isso? Acompanha comigo o raciocínio, galera, isso é muito legal. Seguinte, imagina que você tenha um objeto qualquer. E esse objeto possui duas propriedades que identificamos que vamos chamar de x e y. Agora olhe para este gráfico onde estamos representando graficamente os dados de um experimento qualquer e relacionando os dados de x com y. Reconhece algum padrão? Podemos ver que não temos nada de interessante e que esse gráfico apenas representa dados aleatórios. Agora, vamos dizer que fizemos uma pesquisa com uma determinada amostra de pessoas recolhendo dados sobre a altura e a massa. Vejam o gráfico, relacionando altura e massa. E agora, consegue reconhecer algum padrão? Como se poderia esperar, parece haver uma relação entre a altura de uma pessoa e a sua massa. Em geral, quanto mais alta a pessoa é, maior a sua massa. Mas, como muitas outras características dos seres humanos, há uma grande variação. Algumas pessoas são altas e magras, enquanto há pessoas baixas, mas de maior massa. Bom, mas é claro, podemos inferir algumas limitações físicas, tanto na altura quanto na massa das pessoas. Por exemplo, não esperamos encontrar uma pessoa de 3,5 metros de altura com uma massa de 10 quilos, ou uma pessoa de 1 metro de altura com uma massa de 300 quilos. Esse tipo de raciocínio pode ser aplicado às estrelas, seus tipos e suas propriedades. E é exatamente isso que a gente tem feito e continuamos a fazer. Existe um diagrama chamado HR, Hertzsprung-Russell. A gente vai começar a entendê-lo agora. Hertzsprung descobriu em 1905 que a largura das linhas espectrais eram correlacionadas com o brilho intrínseco das estrelas, fazendo uma relação entre a magnitude absoluta e a temperatura das estrelas. Um outro astrônomo chamado Henry Norris Russell
que mais tarde desenvolveu também, só que com outra amostra de estrelas, relacionando a classe espectral, aquele OBAFGKM, que a gente usa OBA Fine Girl Kiss Me, pra gente nunca mais esquecer. Ele fez uma relação entre a classe espectral e a magnitude absoluta. Repare que classe espectral e temperatura não são a mesma coisa, ok? Galera, há um tempo atrás, onde a gente não conseguia classificar de maneira correta as estrelas, a gente adotava uma sequência de nomenclatura de classe espectral que era A, B, C, D, até o P. Ia de A até P. E isso era em função, presta atenção, da intensidade das linhas de hidrogênio. Sendo assim, tipo, a letra A como uma forte intensidade na linha de hidrogênio, e conforme você ia B, C, D até P, diminuía essa intensidade. No entanto, o próprio trabalho da Cecilia Payne, que é inclusive o vídeo do que são feitas as estrelas, vai aparecer um cardzinho aqui em cima, que foi um vídeo que eu fiz, o próprio trabalho dela que mostrou que ao invés de a gente utilizar essa sequência usando intensidade de hidrogênio, que na verdade a gente deveria usar os diferentes estados de ionização. E assim a gente começou a fazer a função, a gente começou a fazer uma relação da classe espectral com a temperatura. Então a gente reorganizou e passou a ter esse OBA Fine Girl Kiss Me, esse OBAFGKM. Galera, em primeiro lugar, a gente tem que entender que o diagrama de HR é uma ferramenta e não os dados. Diagrama HR são as conclusões resultantes da análise de relações entre diversas variáveis, diversas propriedades das estrelas. Essas variáveis, essas propriedades, por sua vez, são medidas usando técnicas e equações matemáticas. Você olha para o céu e faz medições de um grupo de estrelas e então monta o diagrama. Uma das coisas que podem confundir muito, talvez por um ruído de linguagem, acredito eu, e deixar os iniciantes perdidos, são os próprios nomes das variáveis e suas posições nos gráficos. Repare nesse diagrama HR aqui, onde a gente faz uma relação entre a luminosidade das estrelas, na vertical ali na esquerda, e a temperatura em graus Celsius ali embaixo na horizontal. Tá prestando atenção nesse diagrama? Você tem ali o ramo da sequência principal das estrelas, com o Sol ali no meio, sendo luminosidade 1, que é a referência até para a luminosidade das estrelas, como você pode ver ali no lado esquerdo. Temos o ramo das gigantes mais acima, temos o ramo das supergigantes e as anãs brancas ali no inferior lado esquerdo. Tá prestando atenção nesse diagrama HR? Beleza, agora vamos ver outro aqui, olha. Reparem bem nas diferenças. Olha lá, na horizontal lá embaixo a gente tem a temperatura da superfície, mas nesse diagrama a gente não tem as classes espectrais. A gente tem só a temperatura da superfície, tá com K ali, nesse caso aí tá usando Kelvin. Do lado direito a gente tem uma coisa legal ali, que ele tá fazendo uma distinção, ou melhor, tá fazendo uma relação de baixo para cima do gráfico entre estrelas pequenas e estrelas grandes. Do lado esquerdo você tem a luminosidade. Uma coisa interessante é que nesse gráfico aí tem algumas estrelas ali embaixo, tá vendo? De 1 a 13, tem Próxima Centauri, Betelgeuse, Pollux, Polaris, Rigel, Eridani. E aí esses números estão no diagrama ali para mostrar onde essas estrelas estão. Isso é legal, isso é bastante legal para poder visualizar. Agora, galera, vocês repararam que nos gráficos, os dois primeiros gráficos que eu mostrei, o lado esquerdo vertical estava falando sobre magnitude e agora a gente está falando sobre luminosidade. Nesses dois diagramas aqui em português, o lado esquerdo está com luminosidade. Existe uma diferença. Eu acredito que muita gente confunde, quem está começando a estudar isso, acaba confundindo a luminosidade com magnitude, principalmente no diagrama HR.
a gente vai gravar vídeos, a gente vai entender as diferenças, ok? Porque magnitude, você tem magnitude absoluta, magnitude bolométrica, magnitude relativa, magnitude aparente. Tem uma série de coisas aí. O próximo vídeo vai ser só sobre isso, magnitudes e luminosidade. Agora, já de cara eu já posso te dizer que magnitude é diferente de luminosidade, beleza? Dá uma olhada aqui nessa foto, olha, magnitude absoluta e luminosidade. Repare que conforme a luminosidade vai aumentando, a magnitude vai diminuindo. Olha ali, ó, a magnitude absoluta do Sol sendo 5 e a luminosidade sendo 1. Do lado esquerdo, luminosidade, do lado direito, magnitude. Não se preocupem que o próximo vídeo é só sobre isso pra gente entender, beleza? Porque magnitude tem uma relação com a distância em que a estrela se encontra, então merece um vídeo só para isso, para a gente poder entender direitinho como é que funciona. Agora, existem outros diagramas como esse aqui em inglês, por exemplo, que acabam utilizando tudo, praticamente tudo. Olha esse aqui, quanta coisa a gente tem. Olha lá em cima, na horizontal lá em cima, lá, ó, temperatura em Kelvin, tá vendo? No lado esquerdo, na vertical, a gente tem ali a magnitude absoluta, tá bom? E aquele MV ali é porque ele está especificando que é a magnitude absoluta visual. Mais uma vez, a gente vai entender isso. Do lado direito, a gente está colocando a luminosidade, tá vendo? E aí você repara que conforme a luminosidade vai aumentando, olha, 1, 10, 10 ao quadrado, 10 ao cubo. Repare que como a luminosidade está aumentando, olha lá do lado esquerdo, a magnitude absoluta vai diminuindo, ó, 0, menos 2, menos 4, menos 6, etc. E embaixo, lá na horizontal, lá embaixo a gente tem além de a gente ter as classes espectrais, ou BA Fine Girl Kiss Me, você ainda tem também o Color Index, ali ó, BV, onde tem menos 0.5, 0.0, mais 0.3, vamos entender também isso, não se preocupem. Eu estou apenas mostrando os diferentes tipos de gráfico, porque já para dizer que, olha, são diferentes, ok? A maneira, como eu disse antes no início do vídeo, a maneira como são organizadas as variáveis são diferentes, ok? E isso causa bastante confusão para quem está começando. Eu sei que provavelmente muitos de vocês possam ter ficado com dúvidas em relação às variáveis, a temperatura, o brilho, a massa da estrela, a densidade da estrela. Mas calma, que todas essas coisas a gente vai gravar vídeos e vai explicar isso de uma maneira simples, porque a gente tem que entender essas variáveis para a gente poder entender melhor, entender de forma completa o diagrama HR, ok? Mas deixa aí nos comentários as suas dúvidas e fiquem ligados que os próximos vídeos deste setlist serão sobre as estrelas e suas propriedades. Tudo bem? Muito obrigado a você que ficou até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, comente se tiver com dúvida, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Isso foi mais um Café e Ciência. Auf Wiedersehen!